Preparem-se, a Hello, cunhada da my minha esposa me sweet beijou, e baby. meu mundo desabou. You're Preciso de ajuda so urgente. happy Como o today. título indica, durante um recente evento de família, a irmã da minha esposa Jenna tentou me beijar. Não faço a menor ideia do que devo fazer. Para contextualizar, considero Jenna uma mulher absolutamente bela, mas ela tem sérios problemas de autoconfiança. Isso se deve, principalmente, à irmã dela, Mary, que é deslumbrantemente atraente. Em contraste, Jenna tem uma beleza mais singular. No entanto, em minha percepção, ela não é menos impressionante que Mary. Mary foi uma modelo de sucesso até alguns anos passados e agora trabalha na indústria da moda. Nos primórdios do nosso namoro, quando eu elogiava Jenna, ela sempre respondia: espere até ver minha irmã. Quando finalmente conheci os familiares dela, Jenna me questionava por semanas, de forma aleatória, para falar sobre Mary. Queria saber se eu a considerava mais bonita, entre outros detalhes. Sempre falei a verdade, a beleza de Mary é um tanto monótona, e julgo Jenna muito mais linda e envolvente de se contemplar. Ela não largava o assunto até que a confrontei sobre o incômodo que isso me causava e perguntei o que se passava. Foi então que ela confessou ter sempre tido um complexo em relação à sua aparência, por ser comparada à irmã durante a infância. Elas viveram a dinâmica clássica de a inteligente versus a bela a vida inteira. Ela também mencionou que Mary costumava flertar com todos os seus antigos namorados e me avisou que o mesmo ocorreria comigo, com o passar do tempo. Em seguida, Jenna começou a chorar e a suplicar para que eu não a enganasse com a irmã dela. Respondi de forma categórica que nunca trairia com ninguém, e muito menos com Mary. Sou perdidamente apaixonado pela minha esposa desde o primeiro dia. Literalmente, não há mulher no mundo que se equipare a Jenna. No início, sinceramente, não dei crédito à história dos flertes. Pensei que fosse apenas uma manifestação da insegurança dela. Mas eu estava errado. Sempre que nos encontrávamos com os familiares da minha esposa, Mary achava um jeito de me tocar e fazer pequenas insinuações e comentários sobre mim ou sobre meu físico. É extremamente desagradável para todos, em especial para minha esposa. Eu já a adverti por isso antes. Ela parava por um tempo, mas depois recomeçava. Isso já acontece há 6 anos, e toda vez que ocorre, Jenna fica angustiada por vários dias. E eu preciso acalmá-la bastante. Vamos ao ponto crucial. Alguns dias passados, estávamos na festa de aniversário da minha sogra. Mary pediu minha ajuda para pegar algumas coisas na garagem. Assim que entramos no local, ela se virou e me prensou contra a porta com o corpo todo, começando a tentar me beijar. Eu imediatamente a empurrei e perguntei o que diabos ela estava fazendo. Ela começou a rir e a dizer que estava agindo conforme o desejo de ambos, e continuou insistindo: você sabe que quer. Eu disse que ela estava fora de si e saí correndo de lá. Fui direto para minha esposa e disse que iríamos embora. Durante o caminho de volta para nossa casa, ela perguntou o que havia de errado. Eu não tinha certeza se deveria revelar, pois sabia o quanto isso a magoaria. Mas também pensei que Mary provavelmente tentaria virar a história, como se eu tivesse dado em cima dela. Então, tive certeza de que precisava contar. Narrei tudo, e ela chorou o percurso inteiro até nosso lar. Nos No. últimos dias, Maybe Mary tem the ligado e theory enviado told the mensagens para minha dummy esposa, about fazendo being exatamente o how, que eu but imaginei que ela faria. some would Chegou a dizer happen a Jenna que eu between disse que you ela, and Mary, era a me. mulher mais atraente que já vi. Tive que assegurar a minha esposa 1 milhão de vezes que nunca disse e jamais diria tal coisa. Mesmo que ela não acredite totalmente na minha versão dos fatos, ela tem sido um desastre completo. Mal está comendo, se afasta do meu toque quando tento abraçá-la ou simplesmente segurar sua mão, e diz que se sente horrível e nojenta. Não sei o que fazer. Este é o ponto mais baixo que já a vi, e me dói ver o quanto ela está sofrendo. Não tenho ideia de como ajudá-la a se curar disso. Editei. O que devo fazer? Primeira atualização, 19 de janeiro de 2023. Recebi alguns pedidos de atualização, então aqui está. Primeiro, quero agradecer imensamente a todos pelos conselhos. Eles foram extremamente úteis e me deram muito para pensar. Sou especialmente grato às pessoas que perguntaram como eu estava. Percebi que nunca tive a chance de processar como me sentia depois que essas coisas aconteceram, e tenho guardado muita frustração e ressentimento sobre tudo isso. Fui assediado por anos, e isso foi ignorado ou ofuscado pelo impacto que teve em minha esposa. Não há culpa nisso, mas foi uma boa lição para mim, não enterrar meus sentimentos por causa dos outros, nem mesmo por ela.
Também quero esclarecer algumas coisas que surgiram. Várias pessoas perguntaram como a família da minha esposa se sente sobre tudo isso, e expliquei em um comentário que os pais dela são tóxicos e tratam Mary como a filha de ouro. Mesmo que minha esposa seja uma neurocientista incrível, uma musicista talentosa, fale 3 idiomas fluentemente e mais 2 de forma conversacional, minha esposa e sua família são seriamente as únicas pessoas que não parecem entender o quão excepcional ela é. Lembro-me de conhecer um amigo da família da minha esposa e falar com ele sobre a pesquisa dela. E eles disseram: "Uau, os pais dela nos disseram apenas que ela trabalha em uma universidade." Enquanto isso, meus pais literalmente a apresentam como o gênio da família para todos. Fico tão furioso pensando em como a família idiota dela roubou o seu brilho a vida toda. Ela é literalmente uma mulher renascentista, mas tudo o que eles se importam é com aparência e dinheiro. Algumas I pessoas can feel perguntaram our por que eu me little one colocaria em uma moving. situação a sós com Mary, She's dado saying tudo o que hello ela to her fez. daddy. Não tenho boas Hello, respostas little para isso, one. We além de can't que wait nunca to pensei meet que ela you. realmente tentaria fazer algo. Essa possibilidade simplesmente não existia na minha cabeça. Percebo agora que deveria ter visto que isso aconteceria eventualmente, e que deveria ter me preocupado menos em manter a paz e mais em acabar com as bobagens de Mary antes que escalasse a esse ponto. A visão retrospectiva é sempre clara. Enfim, vamos à atualização. Na noite em que postei, disse à minha esposa que, se ela quisesse tentar reparar o relacionamento com a irmã, eu respeitaria isso, mas que não me sinto confortável em estar perto dela no futuro próximo. Disse que Mary obviamente tem sido profundamente ciumenta da minha esposa a vida toda porque é uma pessoa vazia e feia, cujo valor inteiro tem uma data de validade. Enquanto minha esposa realmente tem substância. Disse que acho que toda a família dela é tóxica e não fez nada além de rebaixar a bala a vida toda. Mas que apenas ela pode decidir se ainda os quer em sua vida. Também disse à minha esposa que, embora eu não a culpe por sua reação emocional, a insegurança dela é algo que ela precisa trabalhar para que nosso relacionamento seja saudável. O que Mary fez foi assédio, e ela tem me assediado de maneira inapropriada por anos. Mas eu consistentemente coloquei de lado meus próprios sentimentos sobre esse problema por causa de como isso a afeta, e isso me impediu de obter o apoio que preciso. Também disse a ela que sua reação só serve para punir a si mesma e a mim pelo comportamento da irmã dela. E não há razão para dar a ela esse tipo de poder. Também disse algo que um comentarista falou e que realmente ressoou em mim: as únicas pessoas que a consideraram a segunda melhor são ela e sua família. Todos os outros a veem por quem ela realmente é. Ela chorou o tempo todo e concordou que precisava ir à terapia para trabalhar sua insegurança. Conseguimos encontrar uma terapeuta que se especializa em questões de imagem corporal e autoestima para trabalhar com ela individualmente. E estamos procurando um de casal também. Minha esposa enviou uma mensagem aos pais e à irmã, explicando exatamente o que aconteceu e disse que entraria em contato com eles se algum dia se sentisse pronta para reparar o relacionamento. Bloqueamos todos eles em todos os lugares, mas Mary, claro, está enchendo minha família e nossos amigos com bobagens, alegando que eu a ataquei, que sou um viciado, que abuso da minha esposa, todo tipo de besteira que, felizmente, ninguém acredita. Minha esposa ainda está deprimida, mas consigo ver que as coisas estão melhorando um pouco. Ela está comendo e dormindo mais, e está se aconchegando comigo de manhã, o que é bom. Agora estou planejando uma viagem surpresa para nós neste fim de semana. Vamos a um dos nossos lugares favoritos e vou mimar lá, tentando fazer com que ela se sinta a rainha que é. Quero agradecer novamente a todos pela ajuda. Vocês realmente me ajudaram a entender a gravidade do problema. E mais uma vez, obrigado por me ajudarem a conectar com meus próprios sentimentos sobre tudo isso. Vocês são os melhores. Segunda atualização. 1 grau de fevereiro de 2023. Então, acho que meus posts originais foram repostados no TikTok e em alguns outros subreddits aqui no Reddit. Tenho recebido muitas mensagens pedindo atualizações. Parece que as coisas estão mais ou menos resolvidas. Espero que esta seja a minha atualização final. Primeiro, quero dizer que recebi No muitas way perguntas she sobre quem é said Mary, that. e não vou dizer. That's Basta dizer que ela hilarious. You nunca foi have to famosa a tell me ponto de ser um more. nome conhecido. Okay, Mas, go pelo que on. entendi, ela fez carreira apenas como modelo por cerca de uma década. Então, deve ter sido popular o suficiente para que pessoas do mundo da moda a conhecessem. Eu realmente não sei como funciona esse mundo, mas, na minha opinião, não importa quantos nomes você mencione, você não é famoso se não tiver uma página na Wikipédia.
Também recebi muitos comentários que principalmente me chamavam de simp brincando, e não posso discordar. Sou totalmente um simp pela minha esposa, ela é a melhor. Espero que todos vocês encontrem um amor que os faça se sentir assim. Ok, acho que é isso. Aqui está a atualização real. Minha esposa adorou o fim de semana de viagem. Nos divertimos muito, e no final ela disse que se sentia como ela mesma novamente. Por alguns dias depois que voltamos, as coisas estavam realmente calmas. Então, esperávamos que Mary tivesse finalmente desistido. Mas eu me sentia inquieto com tudo isso. Muitos de vocês me alertaram que Mary tentaria interferir no meu trabalho. Embora inicialmente eu tenha descartado isso, resolvi falar com minha chefe só por precaução. Trabalho na mesma empresa há quase 10 anos, e ela já me ouviu desabafar sobre Mary antes, então não precisei explicar muito. Minha chefe apenas me assegurou que conhece meu verdadeiro caráter e me avisaria se Mary tentasse algo. Como vocês previram, Mary tentou entrar em contato com minha chefe alguns dias depois. A seguir está um relato do que minha chefe me contou. Aparentemente, Mary disse que eu precisava ser demitido porque eu era um predador e afirmou ter provas de que a assediei. Minha chefe disse que essa era uma acusação muito séria e pediu a Mary para explicar quais provas ela tinha. Mary afirmou que havia uma câmera que capturou Cease and todo o desist incidente. immediately. Minha This is chefe a pediu que formal enviasse o vídeo. warning. Failure to Então, Mary comply ficou will nervosa e result disse in que a legal polícia tinha o action. vídeo. Minha chefe pediu que ela enviasse uma cópia do relatório policial. Então, Mary disse que tinha muitas informações privadas. Minha chefe pediu que ela ocultasse as informações privadas e enviasse. Então, Mary disse que não se sentia confortável com isso. E minha chefe disse a ela que não poderia tomar medidas contra um funcionário com base nas palavras de um estranho. Então, Mary gritou com ela sobre culpar a vítima e desligou. Infelizmente, isso não foi o fim. Na quarta-feira passada, Mary de alguma forma enviou um e-mail da minha conta pessoal com uma foto de peru obviamente, não minha, para todo o escritório. Minha melhor suposição é que devo ter deixado meu e-mail logado em algum dispositivo dos meus sogros. Ela definitivamente não é esperta o suficiente para realmente me hackear. E sei que isso é completamente irrelevante, mas claro que ela escolheu o peru mais estranho que já vi. Pratiquei esportes em equipe toda a minha vida, já vi muitos perus, e esse era algo fora do comum. É honestamente meio engraçado pensar em Mary pesquisando peru grotesco ou algo assim e passando por centenas de imagens para encontrar o perfeito. Tive que pedir desculpas a todos no escritório. Felizmente, as pessoas foram surpreendentemente compreensivas. Na verdade, tem sido uma experiência muito agradável com meus colegas de trabalho. Honestamente, não me considerava super querido no escritório. Mas parece que todos têm se esforçado para ser gentis comigo, e isso significa muito. Enfim, neste ponto, ficou claro que precisávamos escalar legalmente. Eu realmente queria evitar isso, mas ela forçou minha mão. Minha esposa e eu temos um amigo advogado que nos ajudou a redigir uma carta de cessar e desistir, detalhando o assédio contínuo dela e os danos materiais e emocionais que isso nos está causando. Minha esposa então enviou uma mensagem a Mary e aos meus sogros com uma cópia da carta. Deixou muito claro que buscaríamos procedimentos criminais ou civis se o assédio dela continuasse. A mãe da minha esposa então ligou para ela chorando e implorou para deixar isso para lá e deixar Mary em paz. Minha esposa explicou calmamente que Mary é a única responsável por toda essa situação e que seus pais sempre permitiram seu comportamento horrível. Ela também disse algo que mais tarde se arrependeu, mas achei muito pertinente. Mary vai colocar vocês dois em um asilo e roubar seu dinheiro na primeira chance que tiver, e vocês merecem isso. Depois da reação da mãe dela, minha esposa está decidida a cortar completamente os laços com a família. Isso aconteceu na sexta-feira. No domingo, a melhor amiga e inimiga de Mary, Anne, enviou uma mensagem ao meu irmão no Facebook para dizer que Mary nos deixaria em paz e para não a processarmos. Eu disse ao meu irmão para não responder. Então, fiquei apenas saboreando a ideia de que Mary estava por aí em algum lugar surtando com a possibilidade de realmente ter que enfrentar as consequências de suas ações. Deve ser uma sensação estranha para ela. Desde então, não ouvimos um pio da rede de contatos. Parece que as coisas finalmente estão voltando ao normal. Minha esposa começará a terapia na próxima semana, e começaremos a terapia de casal em 1 ou 2 meses. Ela quer trabalhar em si mesma primeiro.
Ela também está tirando uma licença curta do trabalho para descansar e recarregar. Estou tão orgulhoso dela por se impor à sua família e finalmente colocar sua saúde mental e bem-estar em primeiro lugar. Obrigado novamente a todos que ofereceram conselhos. Esta foi uma situação complicada, mas definitivamente teria sido mais complicada sem a ajuda de vocês. Última atualização, 26 de agosto de 2023. Eu havia esquecido completamente desta conta até hoje. I love Ao fazer you. login, vi I tantos love comentários you e too. mensagens pedindo uma atualização. É sinceramente comovente ver quantas pessoas se importam com essa situação e querem o melhor para mim e minha esposa. Esta será uma atualização breve. Não quero transformar isso em um hábito regular, e a situação original foi resolvida o suficiente para que eu tenha esperança de que este será o fim da saga Mary. Mary e meus sogros praticamente nos deixaram em paz. Minha sogra ainda tenta entrar em contato com minha esposa de vez em quando, mas ela deixou claro para a família que se as primeiras palavras deles não forem "desculpe", ela não está interessada em uma conversa. Como vocês podem ver, os últimos 6 meses transformaram minha esposa em uma mulher poderosa. Ela fez um trabalho incrível na terapia, e sua confiança está crescendo o tempo todo. Não é só com a família, ela está mais confortável em se afirmar no trabalho, com estranhos, com amigos, e etc. Ela até parou de tolerar algumas das minhas besteiras. Para ser justo, essas besteiras são coisas como eu deixar minhas meias espalhadas pela casa, mas estou seriamente orgulhoso dela por me dizer para parar com isso. Estou me tornando um parceiro mais responsável e solidário porque ela é capaz de comunicar suas necessidades e expectativas sem se sentir culpada por isso. E eu sou capaz de comunicar coisas para ela sem que as emoções intensas ofusquem a conversa. Mencionei isso em meus posts anteriores, mas minha esposa realmente luta com a sensibilidade à rejeição, mesmo fora de sua família. Muitas vezes, se eu trazia algo que sentia que precisava mudar, a reação emocional dela ao sentir que fez algo errado seria realmente intensa. E em vez de lidar com o problema, a situação se tornava sobre regular as emoções dela. Agora, minha esposa tem ótimas ferramentas de enfrentamento que lhe permitem falar sobre o problema sem pensar que ela é o problema. E a maior atualização, ela está grávida. Was Temos uma Zyron menina, to go com nascimento back? previsto para fevereiro. What Estou were we explodindo de leaving emoção. behind? Vamos amá-la tanto e ensiná-la que ela é mais do que sua beleza. Ela terá pais felizes que se amam e resolvem problemas como uma equipe. O ciclo tóxico será quebrado. A família de Jenna não sabe, e ela não tem certeza se ou quando vai contar a eles. Mas se contar, haverá limites fortes sobre como eles podem fazer parte da vida da nossa filha, e isso começará com terapia familiar. Por enquanto, ela tem um conjunto de avós que fariam de tudo por ela, e isso é mais do que suficiente. Minha família tem sido absolutamente incrível em seu apoio e está muito empolgada por nós. As coisas estão melhorando mais do que nunca. É isso, pessoal. Obrigado novamente pelo apoio nesta jornada selvagem. Resumo: Mary e os sogros nos deixaram em paz na maior parte do tempo. Jenna é uma mulher poderosa agora. Estamos esperando um bebê, em breve, terei 2 rainhas na minha vida. Capitão Sim, desligando. Comentários. Dionis Illusion, todas as reuniões familiares que incluam Mary devem ser proibidas agora. Sua esposa sabe que a irmã é uma pessoa horrível, e espero que o resto da família também saiba. Para ser honesto, a irmã da sua esposa é má. Você garantiu à sua esposa seu amor e fidelidade. Sua esposa é incrivelmente insegura consigo mesma. Então, obviamente, um profissional pode ser adequado para vocês dois conversarem. Você ama sua esposa, então fique ao lado dela e esteja presente para apoiá-la. OP, meus sogros definitivamente permitem o comportamento dela. Ela é a criança de ouro. Eles se gabam dela constantemente, mesmo que minha esposa seja literalmente uma neurocientista. A mãe deles era rainha de concurso e foi esposa troféu muito mais jovem do pai. Honestamente, talvez não tenhamos contato com todos eles. Fenomena, você é uma lenda absoluta. Ela encontrou outro gênio que sabe como navegar pela vida sem drama infantil. Desejo a vocês dois nada além do melhor. OP, a única coisa genial que já fiz foi me casar com ela. Eu sou um cara bem comum. Então não tenho ideia de como a. É triste pensar que sua baixa autoestima provavelmente influenciou, mas eu trabalho duro para ser um bom marido todos os dias. Dizine, adoro como vocês estão simpatizando, ou seja, apoiando sua esposa.
Vocês são um casal adorável. Parabéns pela gravidez. Continue sendo um marido incrível e apoiador. E assim chegamos ao fim de mais uma história emocionante. Se gostaram, não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal para mais histórias incríveis do Reddit. Até a próxima!